vai ser sobre pequenas comunidades rurais. E é um tema bem sensível, irmãos. Só de dizer para os amigos aí, nos grupos que eu vou abordar esse tema aqui, eu já tive pessoas me chamando no particular, algumas apresentando algumas ideias, que particularmente eu discordo, outras dando boas sugestões, né, para abordar. E algumas não saíram tão satisfeitas, né? Tanto que vou precisar fazer uma introdução bem específica sobre esse tema, para a gente falar, porque falando em comunidade, a gente fala sobre colônias, né? Muita gente associa com colônias. Então a gente vai... Já falei um pouquinho sobre isso outro dia, né? Mas vamos falar um pouquinho mais agora. Então antes, vamos começar com oração, como sempre. Pai nosso que estás nos céus, nós te agradecemos porque nos destes mais um sábado de descanso, e agora está nos concedendo uma nova semana com vida e saúde. E é desconhecida para nós, mas para o Senhor, o passado, o presente e o futuro estão na sua frente. Nós te louvamos por isso, na certeza de que o Senhor conduz as nossas vidas. Nós pedimos que o Senhor dirija essa conversa, que o Senhor nos capacite e que o Senhor abençoe os planos das pessoas que estão em processo de ida para o campo e aqueles que ainda não começaram o processo ainda, mas foram despertos na certeza de que o Senhor providenciará tudo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, irmãos. Comunidades rurais. O que é uma comunidade rural? E qual seria a diferença de uma comunidade para uma colônia? Nós temos uma série de orientações nos testemunhos, nos orientando a não participar de colônia. Né? Então, eu respeito a opinião. Talvez aqui tenha algumas pessoas que acham que um grupo de 4, 5 ou mais pessoas reunidas no local possa se configurar uma colônia. Mas eu peço a atenção, a paciência de vocês aí. Vou apresentar os argumentos aqui com base, tá? Que não é. O primeiro argumento é: todos devem, quem tiver alguma dúvida sobre isso, deve primeiro ir no dicionário. Mas não se contentem com o dicionário só da língua portuguesa. Vá no dicionário inglês também. Procure ver o que é uma colônia. O que é uma colônia? Então, um grupo de pessoas, de 3, 4, se o terreno for pequeno, ou de 10 ou até 15 compradores em um local, se o terreno for grande, nunca se configura uma colônia. Não é uma colônia. Então, a colônia é algo bem diferente. Então, aliás, o assunto colônia nos testemunhos, ele se originou com a séria preocupação que a Norte teve no passado. Nós já falamos aqui um pouco sobre isso, né? Quando lá em Bear Creek, por questões de facilidade, né, e de preço também, todas as estruturas que a igreja jovem estava montando, ela estava em torno do tabernáculo ali perto. O tabernáculo é a igreja, né, uma igreja enorme que tinha lá. E aí montaram a escola, montaram uma clínica, depois a estrutura posteriormente veio a estrutura também da casa publicadora, né, projetos como é que chama? De uma fábrica de alimentos também. E isso gerava empregos, né, e gerava a necessidade das pessoas, né, de querer estar perto de tudo aquilo. E com isso, o que ocorreu lá naquela época, guardadas as devidas proporções, porque foi bem menor do que a gente vê hoje, né, em torno dos internatos brasileiros. Ocorreu que as pessoas começaram a morar ali perto, começaram a alugar e adquirir propriedades ali perto e virou uma grande colônia ali. Só que naquele tempo dela, uma grande colônia, falo para vocês, não chegava a 100 casas. E era chamada de colônia. Agora vocês querem saber o que é colônia mesmo? Para a gente lembrar, colônia é o que a gente vê no entorno do UNASP São Paulo. Ali tem maior concentração de adventistas, talvez do mundo, hein? Talvez do mundo. Não sei se é do mundo já.
Do Brasil, com certeza é. E em torno do NASP Engenheiro Coelho, tem uma baita colônia também. Em frente o NASP, antigo IASP, em Hortolândia, também tem uma colônia. Vocês sabem quantos adventistas tem lá? Tem demais. Aqui não é uma colônia. Então, qual a orientação com respeito que nós temos quanto a evitar o aglomeramento, ou aglomeração de pessoas, né? Aglomeração de pessoas no mesmo local. Porque como é que a mensagem vai ser espalhada, a mensagem do advento, da volta de Jesus, será espalhada num local assim? É uma concentração de pessoas detentoras da verdade, do que a gente chama de verdade, desnecessário, né? Porque muitos lugares não tem presença adventista. Então, o conselho que se tem é que as pessoas se separem e procurem municípios que não tenha ou tenha pouca presença adventista ou de pessoas que conheçam, que sabem que Jesus vai voltar. E então, nesse sentido, a gente tem buscado orientar as pessoas, e se bem que a maioria das pessoas dos adventistas sabem disso, né? Que o local ideal para se instalar são regiões afastadas, onde você não tenha muita vizinhança, como disse para vocês, né? Que tenha o mesmo propósito que nós de anunciar a volta de Jesus nessa geração, se Deus permitir, né? Então, desde já eu queria dar um exemplo para vocês interessante. Poucas pessoas sabem, mas naquela época que a Noite cita, e os netos delas também dão alguns depoimentos bem interessantes, né? Eu vi depoimento do neto e da neta dela. Depoimentos bem interessantes mesmo da época que ela morava no campo. Pouca gente sabe que ela tinha 4 ou 5 vizinhos ali da igreja, do lado dela ali. Então, se ela diz, como muitos alegam, que mais que 2 famílias num local é colônia, então ela morou numa colônia. Ela teria morado numa colônia. Inclusive, sabemos que um dos vizinhos dela, assim, de cerca, não era adventista. Não era. Inclusive, ela ajudou essa vizinha, aí ficou doente, ela andou fazendo algumas coisas para ajudar os vizinhos, né? Sempre socorria os vizinhos com tratamentos naturais. E, enfim, só para tranquilizar quem ainda não tem esse conhecimento, que o que se configura uma colônia é a quantidade de casas ou propriedades num único local. E lógico, gente, se você quer morar, por exemplo, no município X do estado tal, e você sabe que lá tem uma boa presença de adventistas, de pessoas que, que conhecem, sabe sobre a volta de Jesus, a volta iminente de Jesus. Sendo assim, por que eu vou me instalar ali? Né? Ou senão você já sabe que ali tem bastante pessoas. Eu vou dar um exemplo aqui. Sabe, aqui perto de mim aqui tem uma região que tem a igreja mais conservadora e legal que tem no sul de Minas, Itapeva. Muito legal lá. Só que hoje tem bastante adventistas lá. Muitas famílias estão lá. Se bem que elas estão bem espalhadas, sabe? Que a zona rural de Itapeva é muito grande, mas tem bastante. E quando a gente veio para cá, eu tinha alguns amigos ali, né? E eu queria ficar lá também. Mas a gente já tinha um propósito também de ficar num local onde nós pudéssemos dar um testemunho mais incisivo, onde houvesse mais pessoas que precisassem de testemunho e fosse mais difícil encontrar alguém disposto a testemunhar. No final, Deus acabou direcionando a gente para 70 quilômetros de lá. A nossa igreja hoje, a minha carta está na igreja de Itapeva, e a gente não consegue ir todo sábado lá, por causa da distância, mas não conseguimos morar lá. E por fim, eu achei que foi uma bênção. Que lá tem bastante ali perto. Mas agora, indo mais ao assunto aqui, então, ok. Então, o que seria uma comunidade para que não se configurasse uma colônia? E qual seria uma região adequada para você instalar a sua propriedade, em que fosse o mais próximo possível de acordo com as orientações que nós temos sobre a vida no campo, como igreja? Quanto maior a zona rural do município que você for,
E quanto menos vizinhos adventistas, gente, talvez, volto a falar, talvez aqui tenha pessoas não adventistas assistindo, tá? Algumas pessoas do nosso grupo lá que não são adventistas. Mas vamos falar na visão sobre a ótica da mensagem adventista, que é a mensagem da volta de Cristo, como dizia o lema do Clube dos Desvendadores, né? Acho que é o lema, não lembro. Que é anunciar a volta de Cristo nessa geração. Então, vou dar um exemplo aqui. Nós estamos no município de Cachoeira de Minas. Aqui, o município, apesar de Cachoeira de Minas ser uma cidade muito pequena, na casa dos 12, 15 mil habitantes, o município, como zona rural, é um dos maiores do estado. É gigantesco. E perto de nós, praticamente não tem adventista. Agora algumas pessoas vão se instalar. Mas a gente está num local muito amplo, sem nenhuma presença. E então, tanto que a gente estava, por enquanto, só a minha família aqui. E agora a gente vai ter 4 compradores, que vai dar, podia dizer 4 famílias, mas não é, porque vai dar, serão mais 2, 3, 4, 5, 6 adventistas, a 4 quilômetros daqui. E do outro lado, a 3 quilômetros, nós teremos mais 3 famílias, pequenas. Não é comunidade. E precisa disso aqui, porque nós sozinhos aqui não damos conta de testemunhar para tanta gente aqui, sabe? Não damos conta. Ok. Então, se você compra um terreno pequeno, agora eu vou tentar ser um pouco mais objetivo a partir de agora. Se a gente compra um terreno pequeno, então não dá, se você, naquele terreno pequeno, se você for colocar muita gente ali, não é só questão poderá, digamos, vir a se configurar uma colônia. Não é só esse o problema. Existem outros problemas ali sérios que a gente vai abordar ali, agora. Tá? Num ambiente pequeno não é adequado para você colocar muita gente. Então, vou dar um exemplo. Se você comprou um terreno de até 80 mil metros, então umas 8 casas ali tá ótimo, sabe? Talvez 9, tá ótimo. E um terreno menor, um terreno de 30 mil metros, o ideal é até umas 3 casas ali. Então eu vou entrar nos detalhes que vocês vão ver, detalhes mais específicos do porquê que a gente não pode também abusar do espaço e colocar muita gente num pequeno espaço de terra ali, ok? Vamos lá então. Quando a gente for falar sobre os exemplos de comunidade, de como montar o passo a passo, eu vou dar sempre 2 exemplos, tá? Um exemplo é de um terreno de 30 mil metros para dividir em 3 pessoas, ou um terreno de até 70 mil metros para dividir em 3 pessoas. Então, mudar isso daí. A gente pode, inclusive, dividir em mais pessoas o terreno aqui, só para vocês darem um exemplo, como muda radicalmente o esquema da comunidade. O primeiro passo para você montar uma comunidade é você encontrar pessoas que têm o mesmo propósito que você. Essa é a parte mais difícil. Vou dar uma notícia ruim aqui para vocês, gente, agora. Infelizmente, a maioria das comunidades rurais entre adventistas do Brasil não dá certo. Infelizmente. A gente está lutando para ajudar a mudar essa estatística aí, sabe? Porque a gente sabe que a maioria não dá certo é por um motivo. É falta de planejamento e oração. Não é só unir, a gente tem o mesmo objetivo que você, então a gente vai se unir, vamos lá comprar um terreno juntos, não é só. Se não houver muita conversa e o grupo não se reunir para orar, tá fadado a dar errado. Porque uma comunidade, uma pequena comunidade de, vamos dizer 5 pessoas ou mais, 5 famílias ou mais numa região, é um foco muito potente de testemunho. Muito potente. E o inimigo das almas sabe disso. E ele sabe como prejudicar isso daí. Tá? Então eu conheci, no decorrer da nossa experiência de ir para o campo e de auxiliar outras pessoas a ir para o campo, a gente conhecia algumas comunidades e eu atesto para vocês, tem algumas que deram muito certo. Muito certo. Por quê? Por causa de oração, comprometimento, muita conversa e um detalhe importante que é um negócio material,
que chama estatuto. Nós vamos falar sobre isso também, ok? Então, o primeiro ponto para dar certo uma comunidade é escolher bem as pessoas. Muita gente precisa de uma comunidade. Aliás, gente, aqui diz o Adilson sem uma estatística oficial, é baseado na minha percepção, tá? Eu digo para vocês que mais da metade dos nossos membros das nossas igrejas só vão conseguir para o campo se for numa comunidade. É muita gente. E os motivos não é só o financeiro. Para muitas delas, o motivo é financeiro. Eu diria para a maioria. A pessoa está com recurso limitado e não vai conseguir comprar sozinho uma propriedade. O outro motivo, que é o segundo, ele é a falta de experiência, a ausência total de experiência. Isso gera uma insegurança para a pessoa ir no campo. O terceiro motivo já é a idade das pessoas. Nós temos muitas pessoas no nosso meio que são só mulheres, e eu já falei para vocês isso aí, acredito que isso eu posso dizer para vocês com muita convicção, que eu diria para vocês que para cada 10 pessoas na nossa igreja que despertam para ir para o campo, pelo menos 7 são mulheres. Os homens são minoria em tudo. Minoria. Infelizmente são minoria. Sabe? Então, às vezes eu acho que muitas famílias serão salvas por causa da mulher. Ela que arrastou o marido, os filhos e vão para o campo. Sabe? Porque a maioria dos homens não quer saber, não. Agora, a vida no campo é uma vida é uma vida difícil, né? Deixa eu só fazer uma observação. Alguém falou que, que a vida, acho que vocês viram aí, né? Que, que o testemunho fala de duas famílias, não fala de 8, 9. Ele não fala nem de 2, nem de 8 e 9. O que o testemunho fala sobre a comunidade é que ela fala que a gente deve sair para testemunhar de 2 em 2. É isso que ela fala. Ela não fala nada disso. Se ela não vai te falar que mais do que 2 pessoas torna-se uma colônia, é inadequado, ela mentiu, ou ela não mentiu, ela teria sido hipócrita, porque ela morou num local que tinha mais de 2 pessoas. Você está entendendo? É uma questão de interpretação isso daí. Mas depois a gente pode abordar esse assunto depois na sessão de perguntas e respostas, tá? Vamos lá. Então, o outro motivo para as pessoas, que as pessoas precisam ir juntas, com mais uma família ou mais, para o campo, é que muitas delas existe uma certa vulnerabilidade física. Algumas estão com algum parente doente, alguém acamado, ou as pessoas têm alguma limitação física que impede de fazer serviços braçais. Então, essas pessoas precisam de força com outras famílias para conseguir lidar na vida no campo, né? Então, agora, na escolha que a gente faz para fazer o grupo de pessoas, para você compor um grupo, para você ir para o campo, a primeira coisa que deve se fazer é verificar o comprometimento da pessoa com aquilo que está escrito, né? Que compromisso que a pessoa tem? Será que é superficial? É fato que entre nós tem muitas pessoas que querem ir para o campo só por medo mesmo. Medo de passar fome na cidade, medo de ficar sujeito às epidemias, doenças que vão ter na cidade, né? Então, isso não é o adequado. As pessoas que vão para o mato, para o campo, né, por medo, não são o público ideal para viver em comunidade. Não são. Tá? Então, mas não é difícil encontrar, gente. Nós temos muitas pessoas comprometidas com reavivamento e reforma, com santificação, e essas pessoas estão procurando gente com o mesmo perfil para ir para o campo. Então, o primeiro passo, que é a escolha das pessoas, é muito importante e não se encontra fácil. Porém, nas comunidades que já deram certo, a maioria dos casos são de famílias. Tá? Recentemente, eu ajudei, na verdade não se finalizou ainda, estou ajudando a montar uma pequena comunidade com 3 famílias, que são 3 irmãs e seus maridos, e seus filhos, né? Compraram um terreno e vão se instalar lá.
Outras são amigos de longa data. Tem uma maior probabilidade de dar certo. Só que, na realidade, esses casos são minoria. A maioria das comunidades, elas são formadas por pessoas que se conheceram há pouco tempo. Mas encontrar empatia, assim, similaridades de propósito, e elas orando juntas, né, orando uns pelos outros, eles entenderam que Deus estava abençoando para dar certo. E no fim essas pessoas estão juntas e está dando certo. Então, para quem fala: "Puxa, eu não tenho amigos de longa data e não tenho irmão de sangue, primo de sangue, mãe, pai que quer ir, eu vou ter que pegar desconhecidos". No início vai ser desconhecido, mas depois, gente, essas pessoas serão entre as pessoas mais próximas da sua vida e vão fazer muita diferença, ok? Então esse é o primeiro passo. Vamos para o segundo: procurar o terreno adequado. Essa é uma parte muito importante, eu vou me demorar um pouco aqui. O que é um terreno adequado? Lembre-se que quando a gente procura um terreno para uma comunidade, seja ela de 2, 4, 5 pessoas, o primeiro passo é, dada a necessidade de privacidade que vocês têm, que as pessoas precisam ter, então, quanto maior a comunidade, maior o espaço. Se for acumular num espaço pequeno, fatalmente haverá problemas. E uma série de problemas. A gente vai citar alguns aqui. Tá? Então, o terreno adequado, ele é um terreno que tenha água ou capacidade de gerar água para todos. Em que todas as áreas, uma vez dividido o terreno, todos os terrenos recebam sol. Então, a água para todos os terrenos recebam sol. Isso é o básico, tá? E também não haja disparate muito grande entre a fertilidade da terra. Que é comum você achar um terreno em que você vai encontrar que alguma parte da terra é muito boa e outra não é. Aí você vai dividir por igual o terreno e não vai dar certo para algumas pessoas. Não vai dar. Ah, mas como que é feito a divisão da terra? Já vamos chegar lá. Isso é outra coisa muito importante, a divisão da terra, tá? Então, na escolha do terreno, deve se lembrar o seguinte, que quase sempre, gente, o espaço da água será um só. Ele estará concentrado geralmente numa extremidade da terra, geralmente na parte mais baixa da terra. Então, essa parte onde está a água, no fim das contas, ela vai ser coletiva. Não dá para dividir a terra. Olha, achamos um terreno lá de 30 mil metros. Nós somos 3 famílias. Vamos dividir por 3. Não dá para fazer assim. Tá? Porque alguém vai ficar bem melhor que o outro com a água ali na terra dela. E não é só o fato da pessoa falar, mas tudo bem, a terra vai ficar comigo, a água vai ficar no meu terreno, mas eu vou distribuir para todo mundo de modo igualitário e tal. Não é só essa a questão. A questão é que o local de onde se capta a água, a terra é mais fértil. Então, no fim das contas, quem vai estar mais longe da água vai olhar e falar: puxa, fulano ficou com a água, ainda está com a terra mais fértil, né? Ela plantou tudo que eu plantei aqui e ela produz muito mais que eu. Então, a parte onde estão as nascentes, o melhor ponto de captação de água, ela precisa ser de coletivo. Eu já mostro para vocês como fazer isso aí. Tá? Então, vamos dar o exemplo aqui, então, de um terreno de 30 mil metros, em que 3 pessoas querem ficar com ele. Só que, como a maioria dos terrenos, esse terreno também tem uma parte de mata, que é uma área de proteção, uma área de reserva. Não pode mexer ali. Então vamos considerar no exemplo que esse terreno ele tem 4 mil metros de área de mata ali. Tá? 4 mil metros ali. E sobra quanto de área livre? 26 mil metros. Né? Então, no planejamento da distribuição da terra, dentro dessa área limpa aí que vocês vão dividir. Vão dividir ali, vai dar o quê? Vai dar mais ou menos uns 8 mil metros, né? 16, 24. Uns 8 mil e pouco metros, acho. Quase 9 mil metros cada um. Essa vai ser a parte específica de cada um. E só que na hora de vocês fazerem a compra, não se vê assim. Esse é o ponto importante. Esse é o pulo do gato. Quando vocês forem fazer a compra, imagina 3 pessoas se unirem e vão comprar o terreno.
O terreno é de 30 mil metros. Então, no contrato, vai estar especificado que vai ser 10 mil metros para cada uma das 3 pessoas. Pronto. Inclusive, é necessário avisar anteriormente, lógico, o vendedor, que o contrato será específico porque a compra será coletiva. Tá? Então, tem que citar, no contrato de compra e venda, tem que citar o percentual de terra de cada um. Ok? No exemplo nosso, 30 mil metros, 3 pessoas. Vai ser 10 mil metros cada um. Feito isso, aí sim, a gente vai entrar no ponto de identificar dentro do terreno que parte que tem que ser de área coletiva. E essa parte são áreas de proteção e área de nascente. Gente, a não ser que haja um acordo bem específico entre todos, para que fala, não, vamos deixar com fulano de tal. Deixa a área da nascente com ele, que ele é responsável, vai cuidar de lá pra gente, a não ser que haja isso aí. Que geralmente não é assim que funciona, tá? Mas eu conheço uma comunidade que é assim, tá? E o irmão que ficou com a nascente, ele cuida certinho lá e distribui para todo mundo, tal, e ninguém reclamou. Mas geralmente não é assim, tá? Geralmente é a área das águas, ela é uma área considerada coletiva. E como que a gente vai dividir isso daí? Usando topógrafo. O serviço da topografia, ele é essencial para quem vai comprar a terra. Primeiro, você encontrou a terra, e a gente vai pedir a carta topográfica para o vendedor. Falou, eu preciso de uma carta topográfica. Não, infelizmente, com terrenos antigos não tem. Daí você vai, isso é um gasto seu. Tá? Vocês vão pagar um topógrafo, vão dividir ali, e vão mensurar o terreno, e atestar que ele tem de fato aquilo que o vendedor está alegando. Se o vendedor não tiver certeza das divisas, ele é obrigado a pagar com vocês a despesa da mensuração. Ele fala, ó, a minha divisa é aqui, não, é mais ou menos aqui, e aquela ponta? Não, ali acho que é naquela árvore ali, ou naquela pedra que passa a minha divisa. Opa, não pode ser assim. Depois você pode ter problema com o vizinho. Então, o ideal é pegar a referência, num caso como esse, se ele não tem certeza, o ideal é pegar a referência com o próprio confrontante dele. Tá? Ou achar na escritura dele as referências físicas de onde estão as divisas. Geralmente na referência fica perto do barranco tal, e depois ali, referente perto do Ribeirão, e corta assim assado. Tá? Então, lembrando, se o vendedor não tem certeza da divisa, ele vai pagar com vocês a despesa do topógrafo. Se ele tem certeza, ainda assim vocês precisam dessa mensuração para que vocês consigam fazer a divisão depois. Então, eu vou dar um exemplo para vocês de como a gente ajudou a formar uma comunidade aqui. Nós identificamos o local com ótima área de terra e água. Então, o terreno foi dividido no percentual proporcional de cada um. E depois que feito a divisão proporcional, aí o pessoal fez a compra. A compra vai no contrato de compra e venda e, posteriormente, ela vai receber a escritura. Já vou falar sobre a escritura. Tá? Depois que você fez a compra, a gente vai ter que dividir agora a terra e identificar qual é o ponto de área de proteção, onde estão as nascentes. Nós identificamos ele e marcamos, inclusive com marcação topográfica, tá? E da área que sobrou, dividimos a parte de cada um. As pessoas estão satisfeitas lá, cada um está construindo ali, tá? Inclusive, olha que interessante, na área que eles captaram a água no poço, eles têm um poço lá, e esse poço tem um padrão para o poço só, tá? Para o poço só tem um padrão. E esse padrão, ele cada um vai ter o seu padrão de luz, né? O padrão que eu falo é aquele poste de energia, o relógio, né? E existe um padrão só para o poço. Isso para não ter problema depois para dividir os custos da bomba elétrica, da bomba d'água. Ok. Então, feito essa divisão, o importante na divisão posterior, depois que vocês firmaram a compra, e é isso aí, é vocês identificarem quais os pontos que vão ser de área em comum. Então, só para repisar aqui, área em comum é a área da água, área de proteção, que é a área de proteção permanente, que é um exemplo de área de proteção permanente. Se você tem um ribeirão
Um ribeirão que corta apenas uma parte ali no terreno, não corta todos os terrenos. Só tem uma parte que corta. Então, nessa área ali, 20 metros na beira do ribeirão é área de proteção. Você não pode fazer nada ali. Tá? Então, essa área aí é considerada coletiva. Tá? Senão você vai subtrair isso aí da pessoa que mora perto do ribeirão. Ok? Até aqui tudo bem? Ok. Vamos avançar. Eu já vi que tem pessoas aqui que diz que não aconselha fazer. Pois é. A gente não pode dar ouvidos assim, porque, como vocês sabem, muitas pessoas só vão conseguir ir para o campo se for em comunidade. Pelos motivos que nós citamos aí na frente. Mas se fizer tudo certinho, não tem como dar errado, gente, tá? Muita oração, muito esforço, não tem como dar errado, tá? Então vamos lá. Na aquisição da terra, já falei para vocês aí, é necessário informar o vendedor antecipadamente que vocês vão fazer uma compra coletiva. E aqui tem uma notícia ruim. Até um tempo atrás, eu diria até uns 2 anos atrás, era permitido que você comprasse uma terra com outra pessoa e vocês escriturassem essa terra. Em todos, exemplo, 3 pessoas compraram. Então, na hora de assinar a escritura, os 3 assinam. Da mesma forma que os 3 assinaram o contrato de compra e venda. Hoje em dia não é mais possível isso aí. Infelizmente, quando vocês forem fazer isso aí, não vou dizer todos, mas na grande maioria dos cartórios do Brasil, que estão seguindo uma orientação federal, a grande maioria não pode mais você registrar a escritura em um nome só. Perdão, em vários nomes, tem que ser em um nome só. Então, muita atenção. No final das contas, você tem que escolher uma pessoa para registrar a escritura. Tá? Vão ter que escolher uma pessoa. Mas por que não dá, irmão Adilson? No passado dava. Não dá, irmãos, por um problema. É muito comum o parcelamento irregular de terra na zona rural do Brasil. A pessoa acha um lugar bonito e vai lá e faz, por exemplo, 20 lotes de R$ 1.000. E ele consegue vender 20 lotes de R$ 1.000. Só que a prefeitura, o estado, não aprova isso aí. Por quê? Se não houver uma água única, primeiro motivo, se não houver uma água única para todas essas pessoas, cada uma vai querer cavar um poço. E ao cavar essa água, esse poço cada um, vocês prejudicam o lençol freático e vão levar a multa. Imagina 15 famílias, por exemplo, num local. 15 famílias com 15 lotes. E aí cada uma delas vai querer perfurar um pocinho lá. Ah, não, aqui tem água, vou furar meu poço. Aí cada uma perfura o seu poço. O que vai acontecer? Vocês vão prejudicar a estrutura do aquífero que serve toda a micro-região ali. E isso, se um vizinho denunciar isso aí, dá uma multa feroz, além de poderá ter interdição no local. Então, numa comunidade, quanto mais casas tiver, menos poderá, assim, vamos dizer, menos indicado é que cada um tenha o seu próprio poço. A não ser, gente, que existam, que os terrenos sejam grandes e haja um espaço adequado entre uma e outra. Mas se, digamos que terreno, no exemplo que eu dei para vocês, terreno de 1.000, 2.000, 3.000 metros. Aí cada um vai ter seu poço. Não faz isso não. Vocês vão ter o terreno, como se diz, interditado e vão levar uma multa. Então esse é um problema, uma questão. Por isso que é aconselhável que numa comunidade pequena, a água venha de um local só. A não ser que os terrenos tenham um tamanho adequado, tá? Então, temos se bem que a maioria dos exemplos que a gente tem de comunidade hoje em dia, as pessoas querem ter a cota mínima que lhes possibilite escriturar a terra. E qual que é o que é? Você sabe, né? 21 metros. Então, hoje, o ideal é que, ao você participar de uma comunidade, que seja feita numa comunidade nessa condição, em que você, no futuro, possa desmembrar a sua terra e você ter a sua própria escritura. Só que, por questões financeiras, a maioria das pessoas não faz isso também. As pessoas compram 5, 6, 10 mil metros de terra cada um. Tá? Então, elas vão ter uma única escritura. Tá? Uma única escritura. E essa escritura, como disse para vocês, até um tempo atrás era possível escriturar com o nome de todos os compradores, mas não é mais. Vocês vão ter que escolher uma pessoa. Ah, mas como que a gente vai fazer agora?
Porque a gente pensa também nos herdeiros, né? Digamos que você faz a escritura no nome de fulano. Deus o livre, o fulano venha descansar. Aí os filhos dele vão herdar a propriedade. E qual a segurança que os demais vão ter? Por estar no nome da pessoa a escritura. Por isso que tem que haver um contrato de compra e venda bem elaborado, em que ele faz depois referência à escritura, com todos os comprovantes de aquisição, mostrando que por impossibilidade da lei, devido à mudança da lei, está sendo impeditivo. Vocês foram impedidos de registrar a escritura em nome de todos. Vai ser registrado o nome de uma pessoa só. Então, isso funciona, gente. Basta vocês terem um contratinho e registrar ele. Tá? Funciona. Faz o contrato e registra ele. Vai ficar o nome de alguém lá. Então, assim, qualquer eventual problema que ocorrer com a pessoa que ficou responsável pela escritura, isso não vai dar problema para nenhum de vocês. Não vai dar. Mas aí é o seguinte, o que tem que fazer? Tem que fazer tudo pontual ali. Tá? Tem que fazer uma observação no contrato. Quando vocês forem registrar a escritura, tem que fazer observação citando esse caso aí. Com essa observação, vocês ficam tranquilos, que a terra vai ser de vocês, não vai ter problema do herdeiro da pessoa que ficou com a escritura e eventualmente veio falecer, de querer assumir para ele. Falar, não, o terreno é meu, tá no nome do meu pai morreu, é meu. Não existe isso aí, tá? Então, o contrato que vocês vão ter, ele vai dar a segurança para vocês não passarem por isso. Ok. Vamos avançar um pouquinho aqui. Mas, irmão, outra coisa aqui importante. E se a terra estiver sob inventário? Tá? Vamos fazer duas situações aqui. O melhor jeito de você adquirir uma propriedade rural é assim. Você paga 50% na assinatura do contrato e 50% na transferência da escritura. Ou seja, a escritura, na verdade, é na lavratura da escritura de aquisição. Não é aquela particular, tá? É a escritura de aquisição. Então, tá. Na escritura de aquisição, vocês têm a escritura, porém, ela ainda está vinculada à matrícula do terreno lá que vocês compraram. A matrícula do proprietário lá. A não ser que esse terreno não esteja vinculado a outro local. Deixa eu tentar ser mais explícito aqui. A pessoa que quer vender, ela tem bastante terra. Tem lá 10 alqueires. E fala, vou vender para vocês 30 mil metros. Então, na venda, depois da venda, ele pode lavrar a escritura para vocês, dando a escritura de aquisição. E essa escritura, ela inicialmente vai estar vinculada à matrícula da terra-mãe, que é a terra do proprietário. E depois vai ser necessário desmembrar esses 30 mil metros da terra principal para que você tenha a própria escritura. Tá? Uma escritura individualizada mesmo. Ok? Mas se você compra um terreno que é ele só, né? No exemplo aqui, ó, a pessoa tinha só 30 mil metros e resolveu vender tudo, 30 mil metros. Então não é assim. Tá? Não é assim. No ato da transferência, você já faz tudo de uma vez. Então, na hora que lavra a escritura, ela já é sua definitivamente. Tá? Ele simplesmente pega a matrícula dele e passa para você. Ok? Então, quando que não dá certo é de você comprar o terreno em duas partes? Quando o terreno está em duas parcelas. Quando ele está sob inventário. Porque não vai ter como a pessoa passar de imediato a escritura para você. A escritura de compra e venda. Ela vai te passar o contrato que te dá direito à posse. Pagou o terreno, no dia seguinte você toma posse. Tá? Já podem construir lá e tal. Só que tem que ter observação no contrato dizendo que tão logo se resolva a situação do inventário, a pessoa tem a obrigação de comunicar aos compradores para fazer a transferência da escritura. Nós temos um caso assim, tá? Que os irmãos já compraram, já tem uns 2 anos que eles compraram o terreno, já estão construindo lá, já tem umas casas levantadas lá, plantando e tal. Só que eles têm só o contrato de compra e venda. A escritura ainda não, porque ainda está sob inventário. Então, logo sai o inventário, eles vão ter escritura. Tá? Daí vai ser um processo que pode demorar ali uns 2 meses, ele vai ter. Quando que demora muito para você ter escritura? Quando há necessidade de desmembramento. Então, você terá a escritura, apenas a escritura de aquisição, que a gente chama, a escritura de compra e venda, de aquisição.
aquela escritura que vem, que individualiza a sua terra, que exige que desmembre ela da fazenda. O exemplo na propriedade aqui foi assim: aqui o dono tinha bastante terra, ele vendeu para a gente 30.000 metros. Então, no ato, ele me deu uma escritura de compra e venda. Pronto. Só que demorou quase um ano. Não, na verdade demorou 11 meses. Demorou 11 meses para eu ter a escritura individualizada. Porque o processo de desmembramento da escritura, ele demora. É demorado isso aí. Mas até aí, gente, até lá, quando saiu o negócio, estava morando aqui já. Porque a terra já era minha. Aliás, lembre-se, para quem tem receio de não ter a escritura na mão, só estou com o contrato. Assim que você assinou o contrato e pagou o terreno, no dia seguinte a terra é seu, você pode fazer o que quiser com ela já. O contrato de compra e venda, não precisa da escritura. O contrato já te dá direito, já te dá posse perante a lei. Tá? Você já pode ir construindo lá e vai tratando com o vendedor a questão da escritura. Vai tratando com ele lá. Mas você já tem direito à posse. Ok? Agora, ainda sobre a divisão da terra, queria falar algo importante aqui. Gente, é difícil você encontrar uma terra em que você vai dividir, vamos dar um exemplo aqui, de 3 famílias, tá? Depois, é difícil você encontrar uma terra em que os 3 terrenos, por exemplo, nesse exemplo aqui, são iguais. Em topografia, em terra, em qualidade da terra, em acesso ao sol, em proximidade da água, em vista panorâmica. É difícil encontrar. Bem difícil mesmo, sabe? Por conta disso, depois que se faz a divisão, e a melhor divisão, gente, é a divisão por sorteio. Vamos dar exemplo aqui. Terreno de 3 de 3. A gente vai lá e comprou, pegou um terreno de 30.000 metros, compramos o terreno, marcamos lá que 10.000 metros serve para cada um, pronto. Aí a gente vai lá, olhou, chamamos os topógrafos, vimos que tem uma área de proteção ali. Vamos separar essa área. O que restar a gente vai dividir entre nós. Dividiu por 3. Ok, agora a gente faz um sorteio. Fez o sorteio. Cada um pega o seu. No frigir dos ovos, depois, pode acontecer de se descobrir que alguém ficou com a terra um pouco menos fértil que a outra. Ou de acesso mais difícil, né, sabe? Ou não tem nenhuma árvore, senão o terreno é mais bonito que os demais. Tem alguma diferença ou outra. Se as diferenças forem muito evidentes, vai ser necessário fazer depois um ajuste no preço deles. Isso requer uma avaliação prévia, tá? Então é assim, no fim das contas, depois que está tudo dividido, a gente vai olhar, chama um técnico, ele avalia lá e fala: puxa, aqui, esse terreno aqui esse aqui vale 50.000. Esse aqui está valendo 38. E esse vale uns 45. Aí quem ficou com o terreno inferior, ele para não haver uma insatisfação muito grave, ele precisa reunir o grupo e lançar mão da possibilidade de fazer um ajuste posterior. Nesse ajuste, o custo de cada um ele é ajustado baseado na avaliação. Tá? Mas Edilson, precisa fazer isso aí mesmo? Gente, se houver uma insatisfação, façam, senão não vai dar certo. Se na hora da divisão todo mundo ficou satisfeito com o dele lá, tá tudo certo, gostou? Não, gostei, quero ficar aqui, eu também. Como geralmente é assim, tá? Geralmente é assim. Mas tem casos que não é assim. A pessoa vai olhar e vai falar: meu terreno está inferior, está inferior. Vamos fazer uma avaliação individual aqui. Aí no final vai ver e falou: puxa, ficou inferior mesmo. A pessoa perdeu aqui 20% mais ou menos no custo dela. E como que é feito isso aí? É um ajuste simples, gente. Tá? É só fazer um ajuste financeiro baseado na proporção para cima ou para baixo do preço de cada terreno. Não tem muito segredo isso aí, tá? Mas é importante fazer isso aí, porque isso pode ser o primeiro foco de insatisfação que pode provocar o desmantelamento da comunidade. Mas puxa, esses detalhes aí, é complicado mexer com esses detalhes. Gente, é complicado, mas se você fizer e planejar isso daí, não vai dar errado. Sabe? Tem muita gente
acaba dando problema no meio do negócio por causa disso, por causa de uma bobeirinha dessa. E é a coisa que é perfeitamente contornável, tá? Ok. Vamos avançar um pouquinho mais sobre a instalação da infraestrutura. Então, imagina, vocês compraram o terreno e todo mundo já está satisfeito. Cada um já está satisfeito com a sua parte e tal. E lembrando que, esqueci de falar isso aí para vocês, gente, no contrato de compra e venda, vai citar que nesse exemplo aqui, é 30 mil metros, vai citar 10 mil para cada um, tá? Mas também vai citar que existe ali uma área de proteção. Agora, quando você for passar para a escritura, essa condição que vocês colocaram precisa manter na escritura. Tá? Não dá para colocar na escritura assim que vai ter uma área que é coletiva, outra área não pode, é proibido. O cartório não aceita fazer isso. É muito importante isso aí, tá? Por isso, quando você quer encher de detalhes um documento, encha no contrato de compra e venda. É ali que você vai encher de detalhes, incluindo essas partes aí que vai ter. Quer ver um exemplo aqui? Numa das comunidades que a gente montou, foi necessário separar uma área de 5 por 5, que é onde vai ficar a caixa de água, que a caixa é a cisterna mãe que vai abastecer as comunidades, a comunidade. Então, já que vai ficar ali, eu não posso ocupar 25 metros quadrados de um terreno. Ah, vai ficar na parte mais alta. A parte mais alta é o terreno do João. Ó, João, cede aí 25 metros. Sem custo algum? Não, a gente subtrai aquela parte ali, tá? No contrato, já subtrai aquela parte e dá com o em comum também. Então, isso faz parte do planejamento. Não tem segredo fazer isso. Esses tipos de ajustes, se alguém precisar fazer uma comunidade ali e tiver alguma dificuldade, pode me chamar, gente. Eu ajudo por distância sem cobrar nada, tá? Vamos falar rapidinho sobre a infraestrutura aqui, então. Ok, estamos com o terreno comprado. Compramos o terreno. Todo mundo está satisfeito com a sua parte. Dividimos ele, todo mundo está satisfeito. E agora, gente? Não tem estrada de acesso, não tem nada. O que a gente tem que se preocupar primeiramente? Primeiramente, vamos se preocupar com o acesso à portaria. Geralmente, um terreno que está vazio lá não tem um acesso adequado. Então, vocês vão fazer o acesso, é necessário fazer um desenho inicialmente na maquete. O topógrafo ajuda vocês com isso aí, tá? Vocês vão fazer um desenho e fazer uma estradinha de servidão. Essa estrada de servidão, ela vai servir todas as casas. No exemplo aqui, são 3, né? Então, a estrada de servidão aqui, ela vai servir a área onde está a água, ela vai até onde está a água, e também vai ter um braço para cada casa ali. Para que isso ocorra, é necessário que previamente cada um dos proprietários marque o local onde vai querer a sua casa. Então, essa despesa que você vai ter do acesso, que é a portaria, mais a estadia de servidão, essa despesa é coletiva. Gente, aqui vocês vão ver muita vantagem a partir de agora em vocês comprarem em conjunto um terreno. Porque vocês vão gastar bem menos. Bem menos, sabe? Para você abrir uma estradinha de servidão dentro de um terreno, de uma comunidade, é caro. Vai passar a máquina lá, vai cortar tudo, sabe? E depois fazer os braços de acesso para cada platô, é caro isso aí. E vocês vão dividir o custo. Tá? Então, feito isso daí. Primeiro ponto é isso daí. Feito essa infraestrutura, agora sim a gente vai partir para outras coisas. Importante. As concessionárias de energia, elas só aceitam fazer a instalar a energia num terreno que tem mais que uma casa, se você inicialmente fizer um platô só. Tá? Se fizer mais que um platô, eles complicam, acabam fazendo até, mas dá uma dor de cabeça. Eu tive dor de cabeça com isso daí. Porque na ocasião que a gente fez numa comunidade, a gente já mandou fazer os platôs e o técnico não tinha me falado isso aí. Ele só falou, mal, prepara o terreno lá, faz a estrada de servidão que a gente vai fazer vai ligar a energia. Fizemos. Aí depois no final ele não queria fazer. Porque eles falaram, não, vai ter mais que uma casa. Eles estão achando que vai se configurar parcelamento irregular de terra. Aí eu tive que explicar para ele, não é parcelamento irregular. Aqui são as pessoas, ninguém está loteando nada, isso aqui, sabe? Isso aqui as pessoas vão morar, são amigos que se reuniram para comprar, para dividir a despesa e tal. Aí no final ele fez. Mas para vocês não terem esse atraso que nós tivemos, né, essa dor de cabeça que eu já tive com isso, então vocês façam o seguinte: façam apenas um platô, que com um platô feito no local,
aí a concessionária já aceita puxar energia lá. Ela já aceita. Tá? Então, faça um platô. E depois que fizer o platô, vocês começam a fazer os demais lá. Então, o primeiro passo, vocês vão fazer estado de servidão, e a portaria com o estado de servidão. E o segundo passo é, já que vocês já têm um platô ali, o segundo passo é correr na concessionária e pedir a ligação de energia, que isso é demorado. Pode demorar até 6 meses. Então, para quem precisa construir, é para ontem, sabe? A gente teve um caso aqui que foi ligado em 4 meses. Mas a maioria dos casos é 6 meses, gente. É 6 meses, tá? Então, o segundo passo é você que chamar, pedir a ligação da energia. Tá aí um gasto alto, tá? Se a rede não estiver perto de você, do seu terreno, vai sair um pouco alto o custo. Falamos sobre isso já, tome muito cuidado. Tá? Se estiver longe demais, vai ser bem caro. Ok? Então, de qualquer forma, ainda que você sabe, puxa, tá longe, mas vai custar pra gente uns 50 mil puxar, mas a gente vai dividir em 3. Lembro para vocês aqui, nós tivemos um gasto aqui de 20 mil para a gente puxar nessa energia. Só para puxar alta tensão foi 13 mil para nós aqui. Agora, a gente teve um caso recém aí, que as pessoas gastaram 40 mil para puxar, porque estava meio longe a energia de lá, só que saiu 10 mil para cada. Né? Imagina que uma pessoa tivesse que pagar os 40 mil. Então, aqui eu abro um espaço para lembrar vocês. No planejamento de vocês, as pessoas costumam fazer assim, no planejamento do período no campo, as pessoas costumam planejar o dinheiro do terreno e o dinheiro da construção. O dinheiro que você separou para o terreno, você não pode usar todo ele para isso. Separa um pouquinho mais. Você vai separar uns 15 a 20% ali para a infraestrutura. Isso se você for morar sozinho, tá? Se você for morar com outras pessoas, aí o seu gasto para puxar energia vai ser menor. Tudo vai ser menor. Mas a infraestrutura é uma parte que cobra um preço alto das pessoas da infraestrutura no campo. Tá? A questão da energia. É um preço alto que cobra, tá? Ok. Então, feito a energia, você já deve ter um planejamento ali de onde vai puxar água. A água, gente, geralmente ela é. Eu gostaria que fosse ao contrário, que fosse geralmente por gravidade, mas não é. Não é, tá? Hoje em dia tá difícil você encontrar água por gravidade, ainda mais para você abastecer uma comunidade. Tá difícil. Então, a água geralmente vai vir do ponto mais baixo. Aí, seja uma nascente, ou seja poço que vocês vão cavar. Então, o jeito mais seguro de você fazer isso aí, agarrem bem isso aí, é vocês terem um ponto de captação para vocês mandarem para uma área onde vai ter uma caixa d'água, uma cisterna grande, e de lá distribuir por gravidade para todos. Tá? Se vocês decidirem cada um ter um poço numa área pequena, vocês não podem ter problema. Lembre-se, o problema é um problema de desregulação do lençol aquífero. Pode ser que um poço de vocês, o poço da pessoa que está mais baixo renda mais água, o que está mais em cima não renda quase nada. Pode acontecer esse tipo de coisa. Ou se não, pode acontecer de algum vizinho denunciar também. E falar, olha, lá estão enchendo de casa ali naquele canto e cada um está querendo seu poço. Então isso poderá prejudicar a gente que mora aqui mais para baixo. Pode mesmo, gente. Tem que ir para isso, pode prejudicar. Tá? Porque o lençol aquífero, ele é alguma coisa que, mesmo ele sendo. Temos que lembrar dessa curiosidade das coisas conforme Deus criou. A água que desce da chuva por cima, ela desce e procura o ribeirão. O ribeirão pega a água e derra para o rio. O rio derra para o mar. É assim. Só que na parte do lençol aquífero, aquela água que é a água filtrada, a primeira água, que é a água que é filtrada da chuva, que a maioria das nascentes é isso aí, tá? As nascentes não tem água que vai lá da baixo da rocha. A grande maioria das nascentes, que elas são essa água da chuva mesmo, elas são filtradas e depois elas acham um local para escapar. Então, de qualquer forma, elas também, na parte de baixo, elas também fazem o mesmo caminho que a água da parte de cima. A parte de cima acha o ribeirão, aqui embaixo é a mesma coisa, gente. Aqui tem um aquífero grande aqui. Ela vai achar também, tá? Então, pouca gente sabe, mas na beira da maioria dos ribeirões está cheio de nascente. Porque elas, bem na beira mesmo, elas vão abastecendo o ribeirão. Então, se a gente pegar, por exemplo, eu pego no caminho ali,
E a gente tem lá um grupo de casas aqui, e que cava vários poços aqui, e aqui embaixo tem dois terrenos aqui. E se sobrecarregar o aquífero aqui em cima, você vai diminuir a água disso aqui, sabe. E não é que exatamente, vai acontecer isso aí, mas a chance forte disso acontecer. E se isso acontecer e esses daqui forem denunciar vocês estão lascados, tá. Então é bom prestar atenção nisso daí. Então por esse é um dos motivos que não é adequado que numa comunidade pequena, cujo terreno não é muito grande, que todo mundo tenha seu poço. Já se for um terreno amplo, grande, assim, sabe, aí sim, aí cada um pode ter seu poço tranquilo, tá. Então voltando na questão da água, então o que é adequado fazer? É fazer a captação, pegar a captação e mandar a água para o ponto mais alto, e lá vai ser instalado uma cisterna. E eu aconselho, gente, para 3 famílias, eu aconselho que seja no mínimo de 10.000 litros, uma caixa d'água grande, do ponto mais alto. E de lá, todas as casas vão receber por gravidade a água. Pronto. Então vocês vão ter uma única captação que sai do poço ou da nascente, de lá vai para cima e de cima vai para lá. Se não for assim, dá certo? Dá, mas vocês vão ter um monte de dor de cabeça. Porque se cada vez que um de vocês vai precisar de água, vocês vão ter que avisar os outros para manter desligado a dele e falar: vou encher minha caixa. Eu vou descer lá. Aí cada um vai ter que descer lá na bomba. Vai na bomba, liga e manda para sua casa. E se por acaso houver uma necessidade conjunta, uma época de seca assim, ou todo mundo está usando muita água para regar as plantas, tal. "Ah, eu preciso encher minha caixa", "Eu também preciso", "Eu também preciso", aí todo mundo resolve, a bomba dá conta, e geralmente dá mesmo, gente. Essas bombas são boas, são muito boas essas bombas d'água hoje em dia atuais, né. Elas conseguem sugar água e mandar para todo mundo, porém ela pode comprometer a capacidade do poço se recuperar. Então, aí é por isso é importante fazer um cálculo de capacidade também do poço, né. O técnico que perfura o poço, ou vê a nascente, ou estrutura nascente, ele sabe dizer para você: "Olha, aqui você tem 1.000 litros por hora, mais ou menos. Ah, o poço seu está dando 2.000 litros por hora". E aí você compra uma bomba forte que suga 2.500 litros por hora. Tudo bem, eu estou com um poço lá com 5 metros de água, tudo bem. Só que se 2 ou mais proprietários usarem de uma vez, ligarem a bomba e usarem de uma vez, o que vai acontecer? Cedo ou tarde, vai secar o poço não vai dar conta, a não ser que seja um poço com alta capacidade. Então o estudo da capacidade do poço é muito importante, tá. Senão você tomar muito cuidado para não correr de se secar o poço, o que acontece? Queima a bomba, é só prejuízo. 6 horas depois o poço está cheio de novo, só que ele queima a bomba. Por isso que numa comunidade, o ideal é que vocês mandem toda a água para um local só, e de lá todo mundo recebe por gravidade, tá. Essa estrutura vai mandar para vocês depois por gravidade. Então, quais são os gastos coletivos de uma comunidade de infraestrutura? Acesso, o acesso passa pela estradinha de servidão, né, e o braço que leva até o platô de cada um, isso é gasto coletivo. Depois, puxar energia e puxar água. Assim, a gente está entendendo que o terreno está cercado. Se não tiver cercado, o gasto da cerca de todo o entorno da propriedade é coletivo também. Aí a gente vai ter que dividir os terrenos com cerca. Aí cada um divide, porque a cerca de divisa é assim, né? Cada um paga metade. O A, o B e o C. Então, cada um paga metade lá e vocês acabam dividindo. E a outra coisa importante que é necessário fazer, mas já não é gasto coletivo, é o planejamento do sistema de esgoto. Para que ninguém tenha a sua terra, o seu solo prejudicado pelo descarte do outro, é necessário que todos tenham o mesmo sistema de de esgoto, né. Que o ideal é você fazer uma fossa séptica bem feita, né. A gente tem um outro exemplo aqui da comunidade, em que o pessoal já se reuniu, e eles combinaram de fazer o mesmo tipo, e todos eles têm o mesmo tipo de fossa séptica e já marcaram de fazer nos fundos da casa, numa direção que é bem adequada ali. Então, como eles estão seguindo o mesmo padrão e é bem rígido o padrão que eles estão utilizando,
e não há risco nenhum de prejudicar o lençol freático, nada, tá? Então a fossa séptica é inegociável, tem que ser a melhor que vocês puderem contratar, tá? A melhor possível. Então esses pontos, gente, são esses são o que eu tinha que falar mais para vocês sobre a infraestrutura. Então, lembrando sempre que qualquer coisa que na vista do vizinho possa ser irregular, ele poderá denunciar vocês. Então, vamos fazer um exemplo de denúncia? É, quando a gente, numa das comunidades que a gente ajudou a montar, a gente precisou fazer a estrada de servidão. E essa comunidade tem uma área muito grande de mato, um bosque muito bonito lá, sabe? É um dos melhores que eu já vi, muito bonito, tudo limpinho por dentro lá. Só que no local da área limpa, onde eles iam construir suas casas, tinha uma árvore ou outra ali no meio. E a gente falou, puxa, a gente vai ter que fazer estrada de servidão aqui, vou ter que arrancar. A gente arrancou umas 7, 8 árvores ali. Gente, o que é isso perto de um local que tem umas 5.000 árvores? Não é nada, né? Só que um vizinho denunciou. Um vizinho denunciou e o pessoal tem que pagar uma multa. Assim, graças a Deus foi uma multa baixa, sabe? Foi uma multa baixa. E algumas pessoas não dão sorte, sabe? No caso deles foi menos de R$ 1.000 a multa. Mas eu já vi casos de pessoas que pagaram mais de 10 mil de multa. É duro isso aí. Então, a gente não sabe. Até hoje não sei que vizinho fez isso. Sendo que os vizinhos estão tudo a 500, 600 metros deles lá. Não sei quem fez. Mas alguém denunciou. E a gente argumentou, falou, gente, espera um pouquinho. A gente precisou fazer estrada aqui. E tinha uma árvore no meio. E essa árvore não é árvore de lei. Era uma árvore vagabunda, como a gente diz por aí. Sabe? Não. Não podia derrubar. Dá-lhe multa. Ok, vamos avançar aqui então. Vamos falar rapidinho sobre o estatuto aqui, gente. Um dos problemas maiores da aquisição da terra é que, em conjunto, é que às vezes, por motivo de força maior, uma família tem que desistir do negócio. Volta e meia acontece isso, sabe? Alguém acaba ter, olha, eu tive um problema, meu filho morreu, não sei, ou fiquei desempregado, não sei, algum problema ruim acontece, às vezes a pessoa precisa desistir. O ideal é que assim que vocês instalam a comunidade ali, ou seja, façam a compra, vocês já corram atrás de fazer o estatuto. Já corram atrás. E uma das regras essenciais do estatuto é que ninguém poderá vender a sua cota sem que o comprador seja aprovado pelos demais. Isso é essencial. Não dá para negociar isso aí. Ninguém pode fazer isso aí, tá? Por exemplo, a pessoa não pode falar, oh, gente, eu vou ter que passar um tempo fora, minha filha mora na cidade, ficou doente, eu vou ter que passar 6 meses com ela lá. Então, como minha casa vai ficar parada aqui, eu vou deixar a família do meu irmão morar aqui, tá? Eles estão parados, pagando aluguel, então eu vou deixar eles morar aqui. Não pode acontecer, tem que colocar isso aí no estatuto, tá? Então, vocês já se uniram com aquelas famílias, assim, no propósito, porque vocês já se conheceram, já sabem como que é o perfil de cada um, tem o mesmo propósito. Todo mundo concordou, por exemplo, em casos específicos, de não fazer barulho, por exemplo, depois das 9, sabe? E de, por exemplo, não ter atividade nenhuma no sábado. Então, tudo isso tem que estar listado no estatuto. Se a gente não põe essas coisas aí, de repente chega alguém lá, a pessoa, não, meu irmão é igual eu. É de confiança igual eu. Aí você vai ver, não é. Às vezes a pessoa está lá, você está descansando no sábado, à tarde, e a pessoa resolveu lá fazer um churrasco, chamou uns amigos lá e colocou um solzinho alto. Pronto, acabou o sossego. Então, o estatuto é essencial, gente. É essencial. Tá? E, e o estatuto? O estatuto, acho que alguns de vocês já moraram em condomínio e já viram como que é o estatuto de um condomínio. Eu já morei. O estatuto de um condomínio, ele é um calhamaço. Um bom estatuto, ele tem que ter, por baixo, 40 páginas, tá? O ideal é 60. Senão não vem se colocar tudo. Tudo que é básico de regras num condomínio. Agora, como, no nosso caso, a gente tem cláusulas bem específicas relacionadas a crenças, a princípios, sabe? A lida, por exemplo, da terra, vocês combinam de ninguém nunca usar defensivo, por exemplo, para não prejudicar o terreno do outro.
sabe? Ninguém vai usar nada que possa eventualmente prejudicar, descer pela. Exemplo, a pessoa, um negócio bobo aqui, a pessoa, ela resolveu fazer uma oficina do lado da casa dela. E ela mexe com óleo de carro. Às vezes ela descarta óleo e acaba descendo na terra, prejudicando, e uma dessa, uma enxurrada leva, vai lá para a área de nascentes. Coisa boba, mas pode acontecer. Então, essas coisas a gente prevê no estatuto. Tá? A gente prevê tudo no estatuto. Então, eu sei fazer um estatuto. E, e quem. E faço. Lógico, eu cobro por isso, né? Agora, eu ajudo as pessoas, se quem não puder pagar, eu ajudo as pessoas a fazerem também. Ah, o que precisa ter no estatuto, Adilson? Eu ajudo. Olha, você tem que ter isso, aquilo. É bem trabalhoso fazer isso aí. Mas não deixe de fazer. Não deixe mesmo, porque é uma série de coisinhas que, se a gente não prestar atenção, isso poderá ser um entrave depois. Porque no fim das contas, a gente pode ter amigo que for, mas no fim das contas, as pessoas mais próximas da gente são aquelas de sangue. Embora a Bíblia diga, né, que há amigos mais chegados que irmão, né? E eu tenho amigos assim. Acho que vocês também têm. Mas, gente, no fim das contas, as pessoas vamos dizer o seguinte, se o mundo fosse acabar em terremoto, e a gente tivesse que viver entre os compras, com quem você queria estar perto? Você queria estar com seus queridos perto, sua família mais próxima. Então, por aí a gente vê que, no fim das contas, gente, haverá diferenças que a gente vai ter que ir entre as partes, né, do condomínio ali, que vocês vão crescendo juntos. A gente vai eliminando as diferenças, vai crescendo junto, criando confiança mútua, assim por diante. Enquanto isso não acontece, tem que ter o estatuto. Não deixe de ter. O estatuto é inegociável. Tem que ter o estatuto, gente. Tá? O estatuto prevê cada coisa, gente. Sabe? Uma série de coisas, porque a gente, quando a gente ajuda as pessoas, né, a gente está para fazer agora dois estatutos. Um para uma comunidade de 3 ou 4 e outro para uma de 15. Só que essa de 15 é uma fazenda. É um negócio grande, imenso. E lá cabe casa pra caramba, lá, sabe? E naquela região ali, não tem um adventista no entorno, assim, de 100 e poucos quilômetros. Só tem eles. Agora, isso é uma colônia? No raio de 100 e poucos quilômetros, você vai lá e vai ter 15 famílias. Seria errado isso aí. Sendo que essas 15, não tinha adventista ali, essas 15 pessoas estão ali, e elas vão impactar, servir a comunidade em geral ali. Então, para eles, o estatuto vai ser algo assim mais tranquilo. Mas quanto mais perto as pessoas morarem, e quanto mais próximo de algumas vizinhanças, tal, enfim, aí mais específico tem que ser o estatuto. Tá? Um bom estatuto, ele previne um monte de coisa, porque todo mundo vai ter que assinar. A gente assina o estatuto, ó, todo mundo está de acordo com isso? Estamos, ó, regras para o uso da água, regras para descarte de materiais, regras para uso da energia, né? Por exemplo, a energia boa no rural tem que ser bivolt, não é 110 só, né? Tem que ser bivolt. O ideal era que fosse trifásico, mas é caríssimo trifásico. Mas aí digamos que existe um dos componentes ali, tem vários materiais elétricos, vários equipamentos de roça elétricos, triturador de materiais, tem às vezes até coisas para tirar leite do gado, tem umas cabeças de vaca, ele tira leite automaticamente, tudo. Então o consumo de energia dele vai ser bem maior, né? Bem maior. Mas é o relógio dele que está impactando. Mas, gente, olha só. É o relógio dele só. Só que, de alguma forma, os demais correm o risco de terem a sua conta de energia alta por conta do impacto da conta de energia do vizinho ali. Não devia ser assim, né? Mas na prática acontece. Na prática acontece. Por quê? Por quê? Porque as concessionárias, às vezes, tiram tudo pela média. Pegam a média e, às vezes, você não entende que média é essa. Você olha assim, e você fala, as pessoas da zona rural, vocês devem saber disso aí, né? Não é todo mês que vem a gente ler o seu relógio. Não é todo mês, não. Às vezes eles passam um tempão sem vir e alegam que estão tirando da média. E se você for calcular a média é algo simples demais de calcular. Você pega os 6 meses, né? Soma eles e divide. É muito simples. Às vezes você olha e vê que a conta não bate. Não bate.
Ah, rapaz, não bate. Que média é essa aqui? Que média é essa? Pois, eu estava pagando 120, agora estou pagando 250. Aí, se você for ver, se você tem vizinho muito próximo e alguns consomem muita energia, a dele subiu por conta do alto consumo de energia que eles têm com materiais elétricos. E aí, de alguma forma, a sua veio também na proporção. Tá? Então, é, esse tipo de coisa a gente coloca no testamento, no estatuto, também por prevenção, sabe? A gente, todo mundo, assim, prevenir esse tipo de coisa, para não ter que, de repente, estar todo numa chacrinha de 5.000 metros, pagando uma conta de R$ 250 de energia. Não precisa, gente, né? Mas às vezes é uma coisa que você pode prevenir isso aí. E essas coisas a gente coloca no estatuto. Ok. Vamos avançar aqui. Atribuição de responsabilidades. Numa comunidade, sempre vai ter alguém responsável por determinadas coisas. Por exemplo, né, não falei para vocês que uma coisa que eu recomendo que numa comunidade vocês que o local onde vai ter onde estará a bomba d'água que vai servir todos, que vai mandar água para a cisterna mãe e de lá vai vir por gravidade para as casas, o ideal é que seja um padrão só dele, sabe? Só dele. Porque se ele for um padrão de uma das casas, ela vai ter muita dificuldade em dividir o que é dela e o que é do coletivo. Vai ter muita dificuldade. Vai ser uma dificuldade. Não tem, na verdade, não tem como ser preciso com isso. Tá? Então, a conta dela vai vir sempre mais alto mesmo, vai vir. E ela vai pegar essa parte, bom, acho que o meu gastei R$ 100, aqui está com 400, R$ 300 é coletivo. E às vezes não é exatamente assim. Então, o ideal é que vocês coloquem uma bomba única, uma bomba d'água única, no caso de bomba elétrica, para o padrão que vai servir a água da comunidade, tá? Então, ok. Então vai ter. E onde entra a atribuição de responsabilidade nesse caso? Vai ter que ter uma pessoa responsável por isso. Isso pode ser um rodízio, né? É como se fosse um tipo de síndico. Vocês podem rodiziar entre si, ou não. Ou alguém assume, não, deixa comigo, eu cuido disso daqui, vou ser transparente, todo mês passo para vocês a relação de despesa e tudo mais. Tá? Agora, ainda sobre a escritura, eu tenho mais uns detalhes para falar aqui e a gente já vai finalizar, tá? Já falei para vocês que os cartórios, a maioria, não são todos, tá? A maioria não permite mais que se registre a escritura de modo coletivo, tá? Gente, existia a regra que permitia que ainda que 100 pessoas comprassem um terreno, as 100 podiam assinar. Por problema, devido as pessoas que fazem parcelamento irregular de solo, que fazem loteamento de área rural, tá? E loteamento irregular, colocam lotezinhos pequenininhos, sabe? E os inocentes não sabem, fala, puxa, onde eu vou puxar a energia? Aí chega lá, puxar energia, imagina que parece ter um loteamento com 15 casas ali. Aí todos eles vão na cidade e vão pedir para puxar energia. E você fala, mas onde que é? Zona rural? Peraí, mas aqui consta que tem 15 pedidos para terreno de 1.000 metros. É ilegal isso aí. Aí ele pode se recusar a fazer. Só que, gente, eles se recusam, mas eles fazem via suborno. Às vezes você não vê um loteamento ali irregular, ele fez, é suborno. A pessoa fala, eu me recuso, mas se você fala, não, e se eu dar um jeitinho? Se dá uns 10 mil a mais lá, por fora lá, que não é barato, o suborno deles, tá? Aí eles aceitam, eles ligam. Só que aí entra o problema da água. Aí sim o problema. Aí tem um problemão. Porque cada um vai ter que cavar um poço, né? Aí entra o que eu já falei para vocês, né? Vocês vão estar sujeitos a serem denunciados, a ter o terreno embargado ali. Então não vale a pena, tá? O ideal, então, é a gente acatar essa nova regra que tá virando, vai virar lei, né? Não é lei ainda, tá, gente? Essa regra que fala que compra coletiva, ela tem que ser, se a cota de cada um for abaixo de 20.000 metros, só uma pessoa vai poder registrar o terreno. É isso, tá? Se a cota de cada um for pelo menos 21 metros, todos podem assinar a escritura. Então, a regra é basicamente isso daí. Na prática, se as pessoas estão, se a maioria das pessoas que vivem em comunidade,
elas já estão porque elas não conseguiram comprar sozinhas um terreno de 21 metros, não é? A maioria é assim. Então, elas vão ter que dividir a escritura. Eh, Deixa eu ver aqui mais aqui, que eu notei aqui no rascunho. Hum, tá, falei para vocês importante aqui, né, só para frisar aqui, sobre em lotes pequenos de 5 a 10 mil metros, 5 mil metros, a 10 mil até dá, mas 5 mil metros não é aconselhável que cada pessoa fure o seu poço, tá? Sob risco de prejudicar o lençol aquífero ou ser denunciado. Muito importante isso aí, tá? Uma coisa importante aqui. O ideal de você comprar uma terra para a comunidade é sempre que você compre uma terra única. Quer dizer, não está vinculada a uma fazenda, a uma terra maior. Esse é o ideal. A pessoa fala, não, essa terra aqui são 30 mil metros, que ela tem a matrícula própria, aí assim que vocês pagarem, já, a gente dá a entrada, transfere a escritura para vocês e pronto. O ideal é isso aí. Só que hoje em dia, às vezes a gente tem que encontrar, não é tão comum essa terra assim, sabe? Geralmente a gente encontra uma terra muito grande que a pessoa quer vender um pedaço dela. Foi assim comigo aqui, com a última comunidade que eu ajudei montar, as duas últimas. Tá? A pessoa está. Ela geralmente é um proprietário que tem bastante terra e decidiu vender uma parte. Então, nesse caso, sobre esse ponto, deixa eu só tomar nota aqui, que eu me esqueci o que ia falar agora. Eu vou tomar nota aqui. Assim, gente, é muito comum você encontrar um terreno ótimo à venda. Aí o vendedor fala, ó, isso aqui é herança da minha família, tal, tá tudo certinho no documento. E eu tô precisando de dinheiro aqui, eu vou vender uma parte para vocês. E às vezes a pessoa não tem condição, gente, de desmembrar. Então, por isso é importante você já no contrato de compra e venda, conversa com o vendedor e fala, ó, preciso colocar no contrato que você vai me desmembrar essa terra, tá? Se tiver nada, tal, você assume aqui, sem falar, olha, eu não sei quando que eu vou conseguir fazer isso. Eu não sei, porque eu tô com muito problema, eu tô vendendo isso aqui para pagar uma pensão, para fazer isso, tal, não sei se eu vou conseguir. Mas a escritura eu te dou. Mas a escritura que ele fala que ele vai te dar é a escritura coletiva, né? Que vamos dizer, escritura de coparticipação. Ele tem a escritura dele, número 555. Ele vai te dar uma escritura de compra e venda que vai estar vinculado ao 555. Tá? Então, essa vai ser uma escritura de compra e venda, de aquisição. Então, o que consta na escritura dele vai ser o seguinte, que ele tem uma terra, e essa terra, ele cita que ele vendeu uma parte dela para você. Tá? Então, a sua escritura vai estar vinculada a dele. Tá, Dilson? Mas que problema isso pode acontecer? Geralmente as coisas assim são quando o terreno a dificuldade de desmembramento é quando o terreno ele é abaixo de 21 metros, que não permite o desmembramento. Ele vai ficar para sempre assim, tá? Para sempre assim. É uma informação importante. De repente você encontrou alguém que quer vender para você um lote de 2 mil metros e vai dar a escritura. Fala, mas ele não pode desmembrar. A escritura vai ser para sempre vinculada dele. Por quê? Por quê? Porque a cota mínima é 21 metros. Tá? Agora, e se é possível desmembrar? Você comprou 30 mil metros, é possível desmembrar, porque é mais que a cota mínima. Mas aí você está com dificuldade de desmembrar, por conta do vendedor. Então, é o fim do mundo? Não é. Não é, tá? Só que se você vê desde o início que isso poderá acontecer, o que você vai fazer? Vai pedir um desconto para ele já. Já na aquisição. Já peça um desconto. Por quê? Porque isso aí no futuro vai te dar alguma dor de cabeça. Poderá te dar. Nunca vai comprometer a sua terra. Nunca vai comprometer, gente, tá? Nunca vai. Mas alguma dor de cabeça poderá ter. Caso essa terra aí, ela passe, a matrícula 555 passe por um processo de inventário, por exemplo. E aí, um dia, digamos que fulano vendeu a terra para vocês e ele faleceu. E a família é muito boa, tal. Um dia a esposa chega e fala, gente, a gente vai ter que fazer um inventário aqui, tá? Sabe, toda a nossa terra aqui, a gente tem a nossa fazendinha aqui, vai ter que passar.
Eu sei que a matrícula, o meu marido vendeu para vocês a terreno, a matrícula dele tá junto de vocês, está junto com a dele e tal, só para avisar vocês. Então, é necessário que você já oriente a pessoa, se ela for desconhecer isso aí, de que no processo de inventário ela tem que citar isso aí já, para que não se descubra no meio do caminho. O advogado que for tratar do inventário ele já tem que estar consciente, não, ele vendeu uma parte da terra, tá na escritura aqui já, não, tá bom, tá bom. Porque assim não arrola o negócio de vocês em nada, não arrola em nada, tá? Não dá para ver em nada. Tá? Porque se por acaso rolar o processo de vocês alguma coisa, e por acaso é um de vocês quisesse, por exemplo, tirar um certificado de produtor rural para conseguir descontos em insumos e alguma coisa, você não pode tirar. Não pode, por quê? Porque está rolado ali. Mas aí então é aquele negócio, tudo é possível contornar se você se prevenindo antecipadamente. Primeira coisa é assim, se o vendedor ele não quer se comprometer em desmembrar a terra para te dar a escritura, porque isso já é dinheiro e tempo que vai. É caro isso aí, gente, tá? O desmembramento. Se ele não quiser fazer isso aí, já pede um desconto. Vai falar, pera um pouquinho. Eu queria ter minha escritura individualizada, não só ficar com você. Então, vamos negociar um desconto aí? Vamos. Porque se você fizer questão de ter a terra, tá? Mas eu queria só segurar o seguinte, que se você não tiver a sua escritura individualizada, isso não é nem um fim de mundo. É melhor que tenha? É, mas não é nem um fim de mundo, gente, tá? E digo mais, se você não tiver nem escritura, também não é um fim de mundo. Não é. Muita gente fala, não é inseguro. Não é. Gente, a maioria das terras do Brasil não tem escritura. Pesquisem. A grande maioria dos terrenos rurais do Brasil não tem. Tá? Não tem escritura. E, e por isso, por que vocês... Lembra que da época do governo anterior, do Bolsonaro, né? Ele não dava anistia para muita gente? Que a maioria dessas anistias de terreno rural era o quê? Eram terras que não tinha, só tinha documento, um contratinho de uma página. Lógico, tinha pessoas que estavam tomando posse de terra da União. Tinha também. Mas tinha muita gente também que não tinha estrutura nenhuma. O que o governo fazia? Ele facilitava para que você conseguisse legalizar sua terra. Isso é anistia. Legalizar na escritura, sabe? Mas uma vez que vocês têm um contrato e prova-se que o vendedor original, o dono original anterior é o que te vendeu, ainda que você tenha só contato de compra e venda, a terra é sua com toda a segurança, gente. Tá? Isso não te dá prejuízo algum. Tá? Eu digo porque vai ser comum, principalmente em estados menos desenvolvidos, que alguns de vocês possam encontrar pessoas que falam, ó, esse terreno aqui era do meu avô e só tem papel, tá? Eu tenho só um papelzinho aqui, todo rasgadinho lá, de uma folha ou duas, citando lá. Ó, era do meu avô passou para mim e eu tô vendendo para você. Ah, será que é seguro? É seguro comprar. É melhor que ter escritura? É. Mas se você ver, consultar o histórico da terra e a terra tiver um documento de contrato e venda que prove que de fato é daquela pessoa, é seguro, gente. É seguro comprar. Porque não. Para quem disser para vocês, não, porque a maioria dos terrenos rurais do Brasil são escriturados. Tá mentindo. Vocês acham fácil isso aí. Não é assim, não, tá? A maioria não é escriturado. O objetivo é esse. Né? Ainda mais que, nesse ponto aí, esse governo aí tá pegando firme, viu? Mas a maioria não é. Bom, é, tinha algum detalhe que eu precisava falar para vocês sobre a importância de vocês consultarem as divisas, mas a gente falou sobre isso aí em outras lives, né? Que é importante quando vocês forem é, comprar terra em conjunto, de consultar as divisas e verificar com os próprios vizinhos confrontantes se não há disputa de terra. É sempre importante fazer isso aí, para não ter surpresa nenhuma, sabe? Às vezes você tá um azar de falar, ah, essa cerca tá aqui, o vizinho chega e fala, essa cerca tá aqui, mas na verdade até 1980 ela era ali, e agora eu nunca reclamei, mas estou vendo que ele vai vender o terreno para vocês, eu vou reclamar, eu quero ajustar isso aí antes. Sabe? Então, antes de assinar qualquer contrato, certifique-se de que não há disputas de terra ali. Tá? Bom, gente,
eu teria muita coisa para falar sobre comunidade rural, sabe? E detalhe em cada um desses tópicos que eu abordei com vocês, eu tinha muita coisa, mas vai ficar muito desgastante, porque às vezes algumas pessoas que querem montar um grupinho de 3, 4 pessoas para morar, elas têm alguma dúvida específica que não é o caso de outro, não é o caso de outro, tá? Então, mas como eu sei que a grande maioria das pessoas que precisam morar em comunidade rural, elas têm alguma limitação financeira, ou alguma limitação física, ou alguma limitação de segurança. Por exemplo, muita gente me procura que é só mãe e filho, sabe? É a mãe com uma criança pequena. Como é que uma pessoa assim vai para o campo? Tá bom, aí ela vai e se reúne com outra pessoa. Aí ela encontra uma outra pessoa que é sozinha, uma senhora sozinha. Como é que elas vão cuidar do campo, gente? Sabe? Não é fácil, porque diz as regras básicas da vida no campo que quase toda semana você vai se deparar com algum serviço que você precisa de 4 mãos. E pode ser que em um desses casos, 2 mãos têm que ter força. Então as pessoas que não têm condições físicas ou financeiras ou psicológicas, tal, elas precisam estar acompanhadas com alguém. E vocês, uma vez adquirindo uma terra juntos, vocês economizam no dinheiro, na mão de obra, né, na infraestrutura. Então, é assim, gente, é um negócio muito bom a comunidade, mas precisa prestar muita atenção, tá? Prestar muita atenção, nos detalhes, na escolha das pessoas, e se possível tenha um homem ali na comunidade, pelo menos um, tá? Porque pelos serviços mais difíceis que precisam ser feitos, né, que vão exigir esforço físico, e que vocês vão juntos, a gente unindo, somando forças, a gente é muito mais fácil. Tem horas que aqui na nossa propriedade, aqui somos 4. Eu, minha filha de 14 anos, minha esposa e minha mãe de 85 anos. Tem horas que eu gostaria de ter mais um homem aqui, sabe? E eu não tenho, assim, nenhum vizinho adventista aqui perto. E os meus vizinhos que não são todos católicos, ótimas pessoas, mas eles estão lá a 500 metros, 1 quilômetro daqui, tudo longe de mim. E a gente vai se virando como pode. Teve situações que eu já precisei da ajuda deles, eu chamei as 3 para me ajudar. Não, me ajuda aqui. Vocês vão fazer assim e eu vou fazer isso. Então a comunidade, ela é muito boa em todos os aspectos, né? Agora, o principal é o espiritual, tá? O principal é o espiritual. O espiritual, vocês têm o mesmo propósito de preparar o caráter para ir para o céu, de lavrar a terra, aprender a lidar com a terra, cultivar o alimento, e se ajudar mutuamente e tal, e servir a vizinhança e tal. Ah, se todo mundo tivesse o mesmo propósito, a gente tem tudo para dar certo. Por quê? Porque Deus está ali. Simples, sabe? Porque Deus está ali. Não deixe de ter o estatuto. Eu vou abrir algum espacinho agora para a irmã Diná. Ela vai passar umas informações para a gente, como eu falei no início, bem interessantes. Peço que vocês prestem atenção e, se possível, o irmão que está gravando, deixe também essa informação no vídeo, porque são informações atualizadas que ela recebeu num curso referente à necessidade de termos uma área de proteção em cada terra. Tá? Para quem está com um terreno totalmente limpo, por exemplo, vai ter que separar uma parte ali para plantar árvores ali. Ok? Então, vou passar a mensagem agora para ela. E, e olha só, agora eu não vou abrir espaço para perguntas dessa vez, por causa do avançar do horário, tá? Mas amanhã, a live de amanhã vai ser só para perguntas e respostas de qualquer assunto do que a gente já abordou. Vai ser a última, tá? Só perguntas e respostas, seja qualquer assunto do que a gente abordou até aqui. Aí podem abordar esse assunto de hoje também, ok? Incluir. Então eu vou abrir só abrirei aqui a. Deixa eu só. Eu vou abrir aqui o microfone para a irmã Diná poder contribuir com a parte dela aqui, tá? Um minutinho só. Muito bem. A irmã Diná, pode falar, irmã?
que você tem para dizer para nós? Boa noite, irmão. Boa noite a todos. Essa semana nós tivemos um curso aqui, ministrado pelo Senar. Não sei se todos conhecem o Senar. Ele dá curso gratuito, online e também presencial. E para que você que mora na sua cidade e quiser ter o curso, eu vou explicar essa parte aqui, que é muito importante, que muita gente pergunta como faz, acha que é pago, mas não. Ele dá todo tipo de curso, rural, de toda de cultivo, de tudo. Ele ministra os cursos gratuitamente. Então é só ir nas suas cidades procurar a Secretaria de Agricultura, o Sindicato Rural, e ver se o Senar já está ministrando algum curso. Se ele não tiver e você quer, por exemplo, aprender o cultivo orgânico, hortaliça, oricultura, viverista, o curso que você quiser fazer, até apicultura, todo tipo, você pode até abrir o site do Senar e lá você vai encontrar todos a lista de 200 e tantos cursos que eles ministram. Eu fiz um En curso desse, irmã, muito bons. mui Recomendo, viu? é, então eu estou só explicando esse aí para entrar logo depois, né. Aí, o que que acontece? Essa semana nós fizemos o curso de viverista. Então, foi ministrado por uma engenheira florestal, daqui de Minas mesmo, ela daí perto de Belo Horizonte, aí ela veio aqui para passar o curso para nós. E a parte teórica inicial do curso, ela falou dos órgãos, né, de registrar sementes, para, por exemplo, para você vender as sementes, você tem que fazer o registro, e também para você vender mudas, até 10.000 mudas você não precisa, né, que você vai produzir as mudas para você, para sua propriedade, ou até você pode servir para os vizinhos, aí você não precisa de registro. Acima de 10.000 mudas precisa. Aí, para você comercializar. E também o comprador também precisa. Aí entrou na parte da propriedade. Toda propriedade rural hoje, ela precisa de fazer o CAR. O que que é o CAR? C-A-R, né, CAR. É o cadastro, rural, cadastro ambiental rural. Esse cadastro, antigamente ele era feito, você ia lá no órgão e você fazia o teu CAR. Hoje em dia, não não é necessário, você pode fazer ele pelo site, você procura no site, pelo Gov, sua conta do Gov, você entra e você procura o carro, e no site do carro você já entra, tá? E você faz o seu cadastro. Como que é feito esse cadastro? Qual o tamanho de propriedade? Não tem tamanho de propriedade. Falou que é rural, você tem por obrigação fazer o CAR. E como funciona? Quando você vai fazer o CAR, ele já mapeia tua propriedade, e lá eles
pelo satélite, ele já vai mostrar o que tem na sua propriedade. Toda propriedade rural tem que ter 20% de floresta. 20% tem que ter ali de árvores. Aí, se você compra uma propriedade, por exemplo, é uma fazenda que a pessoa dividiu e quer vender fração da fazenda, 20% você tem que separar e você fazer as mudinhas e você ter que fazer seu reflorestamento ali de 20% da sua propriedade. Tá? Se você comprou 2 hectares, você tem que separar lá 20% e fazer o seu plantio, fazer suas mudas ou comprar as mudas e plantar, tá? Então, é esse detalhe que eu queria passar para todos aqui, que tem que fazer esse carro. É obrigatório você ter o carro. E quanto hoje em dia você tem que fazer também o georreferenciamento da propriedade, tá? Para tirar o registro dessa propriedade, tem que fazer o georreferenciamento, sendo que o georreferenciamento, a data foi estendida até 2029. 2029. Isso. Isso. Quer dizer, então tem um prazo longo aí, né, para fazer o georreferenciamento. Mas, então é isso que eu queria falar, porque quem ainda não tem terra, que vai comprar, então já compre terra. Se não tiver, você já vai ciente que você tem que fazer o cadastro, o CAR, e fazer o plantio dessa área aí de 20%. Aí, aonde você vai plantar, é você que vai escolher, mas você vai ter que ter esse 20%. Muito bem, mano. Eu tenho uma observação a fazer sobre esses pontos que você alertou. O primeiro é sobre esses 20%, tá? Assim, obviamente, talvez não fique claro para algumas pessoas, mas quando você for planejar os 20% na sua propriedade, priorize aquele local que você sabe que que tem água ou poderia ter água. Se é um local que você fala, puxa, aqui parece que é mais propenso a ter água, então você refloreste ali, que depois de um tempo pode ser que se no passado havia uma nascente ali, pode ser que ela volte a subir. Então você escolhe Exatamente. sempre a parte baixa, tá? Vai reflorestar, escolha a parte mais baixa do terreno sempre, porque é lá que você poderá ter água, tá? Existem exceções, tá? Mas são raras as exceções. Geralmente a água está na parte baixa do terreno. Geralmente. Irmão, Mas, com licença. Aqui na minha terra já é diferente. As minas que aparecem são tudo nos morros. Em olha cima que fica a beleza. floresta, no morro, lá no topo do morro tem a floresta, e as minas abaixo, pouco abaixo dali, aí aparece minas na É que terra. você mora no pé de uma serra, né? A minha terra é toda de morros, né? Então, Baixo aqui, terra plana é pouca. quando a pessoa mora no pé da serra, de uma área de morros, então quase sempre você vai ter água por gravidade ali, porque você É vai pegar a água da pouca serra, umidade. né? Aliás, gente, eu devia ter abordado esse tema aí. É bem aconselhável que na procura da terra você procure morar na beira de uma serra. Bem aconselhável, porque você vai ter um índice maior de chuvas e também poderá ter água por gravidade. Mas quando não é serra, aí a realidade é essa que eu tenho aqui. Tá? É na parte mais baixa que você vai ter. Uma coisa importante também sobre a questão do georreferenciamento. Foi estendido o prazo para 2029. Eu procurei saber por que estenderam para 2029.
existe um problema técnico por trás disso aí, porque você vai gerar uma receita muito grande para o governo. Já que vai ter uma receita muito grande, ele precisa ter normas específicas para isso, para que a cobrança por, por tamanho de propriedade ela não vire uma bagunça entre os estados. Tem que ter alguma coisa padronizada ali. Tá? Então, ao que tudo indica, tende a ficar mais barato esse serviço do que é agora. Porque muita gente está correndo e fala, não, é melhor fazer logo, isso aí, me livrar, você vai pagar um pouco mais caro. Vai ficar um pouco mais barato depois. E outra coisa sobre isso importante é que ao adquirir a terra, como eu falei para vocês, se o vendedor não tiver a carta topográfica que mostra as divisas ali, se não tiver, a ideia é que você faça. E nem que te ajuda a pagar. Negocia com o vendedor, você te ajuda a pagar tal, mas faça ela. E aí você marca o topógrafo que fez e já combina com ele. Fala, olha, eu vou fazer com você no futuro gel. Aí vai ser mais barato para você, porque já tem a base. Tá tudo a base ali. Então, a única coisa que vai ter e vai gastar vai ser para marcar, fazer os pontos, onde vai ter que colocar marcações físicas nos pontos lá, né, específicos, e depois gerar um documento específico para te passar o documento como um gel, sendo um gel referenciamento. Mas aí vai ser mais barato, porque já tem o material. Então não corra o risco de você fazer a carta topográfica da sua propriedade com um topógrafo e o gel com outro. Faça tudo com a mesma pessoa. Tá? E já deixa marcado que ele guarda meus dados aí. Ele vai guardar, é obrigado a guardar. Que eu vou chamar você no futuro para fazer o meu gel. Irmã, muito obrigado, irmã Dina, pela informação. É, pelo visto, isso já deve estar vigorando alguma coisa a respeito. A gente tinha ouvido falar sobre essa necessidade de terrenos vazios, que geralmente é pasto só, terem que plantar alguma coisa. Tá? Então, mas então, até então, eu não estava sabendo que já estavam cobrando isso daí. Então é melhor a gente já se precaver, né? Então, nesse ponto, vale lembrar o seguinte, que terrenos de até 5.000 metros, eles são bem impactados com essa regra. 20% de 5.000 metros é 1.000 metros, né? Então, são bem impactados. Então, se dependendo do tamanho da família, pode não valer a pena comprar uma terra só de só 5.000 metros, porque só ali você vai perder mais 5, vai perder 1.000. E depois você pode perder uma área também, que é a parte da casa e da infraestrutura em torno da casa. Aí o que sobrar é o que você dali você vai tirar o sustento. Então, muita atenção nisso daí também, gente. Realmente, quem for comprar uma área pequena de 5.000 metros, aí vai ficar bem limitado o espaço de plantio. Vai. 1.000 metros que é os 20%, é muita coisa. Muita coisa. Bom, irmãos, como eu disse para vocês, olha, vai dar quase 10 horas já. Então, por isso, eu não posso abrir espaço a perguntas agora. Mas amanhã a gente vai ter uma sessão só de perguntas e respostas. Tá? Então, se alguém quiser colaborar, inclusive, com alguma outra coisa, com conhecimento como a irmã Diná fez agora, também vai ter o espaço, tá? Vai começar às 8 horas, horário normal. E vai ser o nosso último encontro desses assuntos. Vai ser amanhã. A partir de então, eu vou continuar fazendo, às vezes, algumas lives e publicando algumas coisas lá no meu grupo, no canal do Telegram, que chama Da Cidade para o Campo. Tá? Já passei o endereço aqui, se alguém não tiver, pode me escrever, que eu passo o convite. Não, você não encontra esse grupo fazendo pesquisa no Telegram, tem que ir por convite mesmo. E lá a gente sempre está atualizando conhecimentos, né, de vários aspectos e várias áreas em relação à vida no campo. Sempre tem alguma coisa nova lá. Na verdade, tem um material bem mais extenso do que o que eu passei para vocês esse mês. É só buscar lá, tem muita coisa lá. Tá? Então, você buscar desde o início de 2023 ou 22, nem lembro, sabe? Todo o histórico está disponível. Você consegue puxar todo o histórico e ir pesquisando e tal. E tem muita coisa mesmo lá, tá? Então, gente, estão convidados a fazer parte do grupo lá. E
como essa é a última live que vai ter uma aula mesmo, porque amanhã é só perguntas e respostas, agradeço aí a, a paciência de vocês. Caso alguém quiser falar alguma coisa específica, pode me escrever, gente, tá? Meu telefone é 11 991 28 5909. Já deixei algumas vezes aqui. A gente se esforça para atender todos e tirar dúvidas. Aquilo que eu não souber, eu vou perguntar, eu vou atrás. Mas você não fica sem resposta. E o negócio é continuar se esforçando, gente. Se esforçar para ir para o campo. Tudo que você não, eventualmente possa não ter feito ainda, procure fazer. Nosso tempo está curto demais. Está curto demais. Todo ano que passa está cada vez mais difícil sair da cidade. Cada vez vocês sabem, né? Nunca é fácil, é difícil. E uma vez que você comprou sua propriedade, ainda tem o desafio de construir, ou às vezes o desafio de você conseguir mudar, se desvincular da cidade. Conheço famílias que já têm tudo pronto, mas não conseguem ir. Não conseguem ir, sabe? Estão muito amarrados por causa de compromissos financeiros. Estão amarrados na cidade lá e só conseguem ir no feriado pro campo. E, e a gente precisa tratar logo de produzir o nosso próprio alimento. Por uma série de motivos, né? Deixa eu só dar um para vocês aqui. Esses dias eu falei com um amigo que fez uns exames, é um amigo vegetariano, se alimenta muito bem. E ele fez uns exames e identificaram que na corrente sanguínea dele, muito glifosato. Glifosato e alumínio. E aí o médico até falou, puxa, mas você tem essas coisas aí, né? Você tem uma alimentação saudável e tal. Aí ele falou, infelizmente, algumas coisas eu compro no mercado, né? Compro arroz, feijão, embora seja arroz integral, ou feijão de boa qualidade. Mas a gente nunca sabe, o soja, o trigo, a gente não sabe quando é que foi usado o glifosato ali. E a notícia ruim é que tudo que não tiver o selo de orgânico tem glifosato. E o glifosato é o defensivo que mais causa câncer no Brasil. Foi eliminado, por exemplo, nos Estados Unidos, né? No Brasil não eliminou ainda. Então, gente, a gente precisa. Portanto, tem tantos motivos, né? Principalmente espiritual. Mas nessa questão da alimentação, para preservar a saúde, nós temos precisando urgente mesmo produzir o nosso próprio alimento. Urgente. Então, eu digo e repito, a pessoa que está no campo e não produz nada, é melhor que não tivesse. Porque não tá ganhando nada, gente. Sabe? Tem que produzir alguma coisa. Tem que já ir treinando, porque na última hora, quando não puder mais comprar, a pessoa vai falar, puxa, nem aprendi, sequer aprendi a comprar, plantar. E não sei nem onde eu conseguir essas mudas, onde eu vou conseguir essas sementes, não sei nada. Então, peça ajuda para Deus. E vá quebrando a cabeça. Planta seu mandiocal, planta uma banana ali. Aí uma vez que a sua mandioca começa a dar fruto, você se propõe. Não compro mais mandioca. Já eliminei uma coisa. A minha horta está produzindo. Ok, não compro mais alface, nem pepino, nem isso, nem aquilo. E aos poucos a gente vai eliminando. Vai eliminando e Deus vai abençoando. Deus abençoe vocês e aguardo vocês amanhã para mais uma conversa aí. Porém, vai ser só perguntas e respostas. Ok? Um abraço a todos vocês aí.